O que é o container compartilhado? É uma opção econômica para você trazer mercadorias pelo mar. Você não precisa trazer um container cheio, que às vezes pode custar milhares de dólares, muita grana. Você compra o espaço dentro do container de alguém. É basicamente o que vocês estão fazendo comigo. Vocês vão comprar um espaço dentro do meu container. Geralmente você vai utilizar a estrutura dessa pessoa lá na China, armazéns, agentes e qualquer outro tipo de auxílio que você precisar lá na China. Geralmente, quem está fazendo, quem está organizando o container compartilhado vai te ajudar. Você não precisa ter um galpão na China, nem conhecer ninguém na China, nem nada. Até no link do produto, o resto é com a empresa que está fazendo ali esse container para você. Claro que temos casos e casos. Se você pegar uma DHL da vida, ela não vai negociar para você, etc., fazer o que a gente faz. Ela vai cuidar mais da parte do transporte. Mas assim, geralmente, quando não é uma empresa muito grande, Ultra Plus, internacional, geralmente você usa a estrutura lá na China dessa pessoa. Container geralmente é dividido por metros cúbicos quando a gente está falando em valor comercial. Por que é dividido em metro cúbico? Porque é geralmente a cubagem que vem a mercadoria lá da China. É essa a forma que você compra um espaço dentro do container. Você não compra um centímetro, você não compra uma polegada, você compra um metro cúbico. O que é um metro cúbico? É 1 metro vezes 1 vezes 1. 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Quanto que dá isso em caixas, em produtos de verdade? Você pode pensar como se fosse uma caixa de fogão, na verdade, um pouco maior do que uma caixa de fogão, ou então aqui em caixas pequenas daria mais ou menos 27 caixas de 30 por 30 por 30. Ou seja, 27 caixas de 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros, aproximadamente. O preço do frete depende do preço do envio marítimo naquele momento que o container estiver indo para o mar. Agora, hoje, a gente consegue fazer para vocês manter o que a gente já tem falado, que são os US$ 250 do transporte e do desembaraço. Mas pode ser que aconteça uma guerra amanhã, Oriente Médio, crise do petróleo, dólar suba muito, algo mude e o preço suba. Se for o caso, não vai subir só na Delta. Vocês vão poder fazer cotações de outras empresas, vocês vão ver que o preço subiu para todo mundo. É um caso excepcional. Mas a gente que na Delta vai continuar mantendo para vocês o melhor preço. Estou alertando porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, para depois vocês não acharem que o Márcio prometeu um negócio e não está entregando. A gente trabalha com a realidade. O que estiver sendo para todo mundo vai ser para vocês um pouquinho mais barato. E geralmente você também utiliza a estrutura no Brasil de quem está montando o container. O despachante, o porto seco e às vezes a transportadora que vai recolher a mercadoria lá no porto, vai retirar, enfim. Então, basicamente, você como importador no container compartilhado só precisa preocupar em escolher os produtos. Todo o resto do trâmite, geralmente quem está organizando o container, faz. Por isso que eu não julgo as empresas que cobram um valor alto para fazer isso. Queira ou não queira, dá um trabalho do caralho. Dá um trabalho, dá um gasto, e se o cara não tiver outra fonte de renda, ele precisa lucrar, a empresa dele precisa continuar de pé. No meu caso, vocês vão comprar uma parte do container, mas todo o resto do container vão ser meus produtos, que vão ser meus, que eu vou vender e vai virar dinheiro. Então eu não preciso que o dinheiro que eu vou ganhar em cima de vocês nessa importação pague as minhas contas. Mas não dizendo que não preciso ganhar, que vou fazer a super preço de custo sempre e nunca vou ganhar nada de vocês. Não, dá trabalho, ocupa tempo, é uma responsabilidade do caralho. Então, lógico, eu não vivo disso. A gente sempre vai manter próximo ali do melhor preço. Mas se acontecer alguma coisinha, o preço subir, compreendo. Beleza, quais os custos que você tem aqui no container da Delta? O que eu estou falando no container da Delta? Dependendo da empresa que você estiver fazendo, vão ter custos diferentes. Aqui na Delta, esses são os custos que a gente cobra dessa maneira. Na maioria das outras empresas, eles cobram muitos outros custos. Por quê? Porque aqui tem coisas que já estão embutidas e juntas quando a gente está falando aqui da Delta. Em outras empresas, você precisa pagar o frete, o desembaraço separado, aí você paga mais uma taxa para a empresa pelo serviço deles de estar fazendo essa importação para você, e ainda tem mais várias outras taxas. Não tem como eu falar exatamente, porque depende de empresa para empresa, mas
Peguem cotações em outras empresas, peguem, vão lá, perguntem, simulem a importação, veem as taxas que vão ser cobradas, e vocês vão ver que aqui na Delta a gente não quer complicar o processo. A gente embute a maioria das taxas do jeito que dá para deixar do jeito mais simples possível. Essas taxas aqui que não estão embutidas são taxas que geralmente são variáveis. Depende de quanto que vai estar o preço desse serviço na China, quanto de mercadoria você vai ter para a gente cobrar um valor. Coloquei aqui mais ou menos um valor aproximado, não quer dizer que vai ser exatamente esse, mas nunca vai ser um valor muito acima desse valor que eu estou mostrando aqui. Falou que já vai estar bem próximo da realidade, claro, se não mudar nada. Então vamos lá, frete e desembaraço aduaneiro, US$ 250 por metro cúbico. Frete interno da China, depende do tamanho da caixa, do peso, da distância, não tem como eu te falar, vai custar X. Por quê? Porque eu vou lá e vai custar X. Eles falam assim, beleza, então eu vou comprar de 10 fábricas espalhadas na China inteira e vários volumes. O frete vai ficar muito caro, porque são muitos volumes, saindo de muitos lugares da China diferentes, e são vários fretes separados que você tem que pagar. É diferente de você pagar um frete para transportar 20 volumes do ponto X ao ponto Y, de você pagar 20 fretes diferentes para captar 20 volumes em 20 lugares diferentes. Então não teria como eu te falar o preço do frete interno dentro da China. Vai depender muito do tamanho da sua carga, da distância que a fábrica está, do nosso galpão, lá do nosso agente e etc. Então não tem como eu te falar, mas se você quiser saber uma média mais ou menos do que eu pago nos meus produtos, mais ou menos uns $5 por volume. Então, assim, pode variar, dependendo de onde vai vir o seu, obviamente, etc. É difícil a gente ficar falando valor assim, porque depois eu me comprometo com a parada e é foda. Mas vocês estão entendendo, né? Só para vocês terem um critério, uma base de cálculo, mais ou menos $5 por volume, dependendo do tamanho do volume. E tô falando dependendo assim para mais, mas pode ser que dê menos também. Se for um volume pequeno, uma caixinha pequena, não vai dar $5. Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos. $12 de inland, $10 de capatazia, $22 de taxa de transferência, que foi uma simulação mais ou menos de um custo de 1 metro cúbico. E aqui a taxa do agente, 10%. 10% sobre o quê, Márcio? Sobre o valor total da importação? Não. 10% sobre o valor dos produtos. Isso aqui é padrão, não é o nosso agente que cobra 10 e é um absurdo, tá querendo porcentagem em cima do que você ganha. Não, isso é padrão. Qualquer empresa que você vai olhar que tem um agente na China é porcentagem. Ou 10% é mais. Se não for 10, pode ter certeza que é mais. Pesquisem, olhem outras empresas, façam a pesquisa de vocês. Não acreditem em mim, não. Façam a própria pesquisa de vocês e veem quanto vai ser cobrado desse serviço de agente. Tem empresas que às vezes te cobram mais de 10%. Te cobram a taxa fixa mais uma porcentagem. Enfim. Então, aqui na Delta é o padrão do mercado da maioria das empresas que eu trabalho e que eu conheço, que é 10%. E a taxa nem vem para a gente, vai literalmente para o agente. Porque o agente também tem várias responsabilidades dentro do processo e etc. A gente tem que pagar ele para o processo ficar seguro. Ah, Márcio, não quero pagar os 10% do agente, quero pagar uma taxa de transferência, eu mesmo quero entregar os produtos no galpão, não sei, beleza. Se der merda, a responsabilidade é toda sua. Pode não pagar? Pode não pagar a taxa da gente, mas aí você vai ter que pagar uma taxa de armazenagem lá no nosso galpão na China, que teoricamente está incluída aqui dentro dessa taxa do agente. Então fica a seu critério. Eu recomendo que vocês usem, que deixe a operação mais segura.